Quando alguém fala em Sylvester Stallone, você provavelmente pensa em guerra, explosões e um herói praticamente indestrutível. Porém, em 2002, Stallone protagonizou um thriller psicológico praticamente esquecido, aonde ele passa a maior parte do tempo preso em uma clínica psiquiátrica cercada de policiais traumatizados e um assassino que pode estar entre eles. E é exatamente o filme do Cine Luz de hoje. Reloados Girls, estava falando. E bom, antes de começarmos, eu devo avisar que o filme ele tem tópicos sensíveis sobre autoceifamento, que eu não vou mostrar aqui, obviamente, as cenas explicitamente, mesmo porque o YouTube não permite, mas eu vou mencionar elas. Então, talvez seja um tópico sensível para algumas pessoas ou algum tipo de gatilho. Então, o ideal seria que você não assistisse ao vídeo, nem muito menos ao filme. Então, tem vários outros vídeos, tem mais de 300 vídeos aqui no canal para você poder assistir, falando sobre outros filmes do Sylvester Stallone, sobre outros filmes, séries e desenhos antigos ou novos aí que eu tenho certeza que você vai curtir. Então, caso seja um tópico sensível para você, seja algum tipo de gatilho ou algo do tipo, eu não vou mostrar nenhuma cena explícita aqui, obviamente, jamais faria uma coisa dessa, mas eu vou mencionar, então o ideal seria que você assistisse algum outro vídeo aqui do canal, ok? Mas, bom, o filme começa mostrando uma ligação do assassino para a polícia, enquanto a gente vê alguns recortes de jornais pendurados na parede, junto com alguns itens policiais e itens de caça, terminando com o assassino anunciando um novo corpo em breve. Enquanto isso, Sylvester Stallone, o Malloy, está num bar bebendo com outros amigos policiais, quando um deles pergunta como anda a investigação do tal assassino. Ele então sai do bar e vai se encontrar com a namorada em casa, que ele pretende pedir em casamento. Paralelo a isso, um dos amigos policiais de Malloy acaba morto em seu apartamento depois de ter um dos olhos perfurado através do olho mágico. De manhã, o Malloy vai até a cena do crime, onde o policial está amarrado no teto pelas mãos e braços, com um cacetete enfiado na boca, parecendo um porco assado. O assassino liga para Malloy lá na casa do policial, enquanto ele está na casa dele, e mata a namorada. Quando Malloy chega em casa junto com os outros policiais, ele a encontra pendurada pelo pescoço, simulando um autoceifamento, mas que dá para perceber que não é, já que ele fura os olhos das suas vítimas. A polícia encontra a possível localização do assassino, e no local, Malloy acaba perseguindo o cara que pode ser ele, mas não chega nele antes que ele pudesse tirar sua própria alma. 3 meses se passam e Malloy ainda está mal por causa da namorada, bebendo horrores, até que então ele acaba cortando os... O chefe dele na polícia o leva para uma clínica de reabilitação para policiais no meio da neve, onde o chefe do local, o Doc, apresenta todas as instalações e algumas das pessoas ali, e então o leva para fazer coleta de sangue com a doutora Jane, que termina de mostrar o pessoal, que é basicamente dividido entre policiais doidos ou meio esquisitões. Durante uma roda de conversa, o Malloy se lembra da namorada, enquanto outro policial conta sobre o seu trauma. O tempo vai passando e, em meio a algumas brigas e alguns pesadelos de Malloy, ele vai se aproximando da doutora Jane. O tempo passa e um cara é encontrado morto com uma agulha no braço. E como está rolando maior nevasca do lado de fora, eles estão completamente sem comunicação. Doc conta para os outros sobre o cara com a agulha, e o T-1000, Robert Patrick, age como um babaca com um cara mais velho lá da instalação, mas Malloy se intromete e enfrenta ele. Um cara que eu não lembro exatamente o nome se aproxima do Malloy. Eu vou chamar esse cara de Ribeiro e mais pra frente vocês vão entender o porquê, puxando algumas conversas ou coisa do tipo. Na manhã seguinte, outro ex-policial é encontrado, dessa vez amarrado com um lençol no pescoço. Paralelo a isso, o chefe do Malloy, que ficou numa cabana próxima à clínica, encontra um corpo boiando no lago congelado, aonde ele estava fazendo pescaria. Na clínica à noite, todos são trancados em seus quartos para dormir, e Malloy diz para Jane se trancar também. Um cara encapuzado entra no local e pega alguns remédios e atrai Doc para fora, aonde ele o ataca com um machado. Já de manhã, o grupo encontra o Doc morto do lado de fora e então pegam suas armas de volta e começam a caçar um tal Jack,
que eles pensam ser o responsável por isso tudo. 3 dos policiais decidem sair da clínica, entre eles o T-1000, mas acabam batendo por causa da nevasca e 2 são mortos depois. O Malloy começa a se lembrar do assassino da namorada e do seu modus operandi. Enquanto isso, o chefe dele está tentando chegar na clínica depois de descobrir que o cara que ele achou no gelo também era policial. O Malloy tranca todo mundo dentro de uma das celas, exceto a Jane, e vai conferir os primeiros 2 corpos dos outros policiais para ver se ele acha alguma confirmação de que se trata do mesmo assassino. E então, nos olhos dos 2, ele encontra a frase "Eu vejo você, você me vê", que é a mesma frase que o assassino disse para ele no telefone. Mas um outro cara aparece e tranca Malloy em uma das celas e solta todos os outros. E enquanto tenta escapar, o Malloy percebe quem é o assassino. Já o T-1000 vai com esse cara que trancou o Malloy e o assassino pegar mais lenha. Em um dos corredores, o assassino se separa do T-1000 junto com outro policial com a desculpa de que ouviu um barulho. Ele então o mata e vai atrás do T-1000. O Malloy consegue sair da cela e então conta para os outros policiais que o assassino é o Ribeiro e diz para que eles se dividam e fala para Jane ficar com um dos policiais. Mas é claro, ela não obedece. O Malloy encontra o T-1000 morto e então tem que sair da clínica para ir atrás do assassino que está atrás da Jane. O Malloy então entra em confronto com o Ribeiro, e depois de muita luta e de tomar uma facada no braço, ele finalmente o empala em umas lanças de madeira, 2 vezes. E bom, é basicamente assim que acaba Detox, filme que adiciona mais uma morte à conta da carreira de Sylvester Stallone. E bom, a história do filme em si eu achei bem legal, achei bem interessante. Embora eu não tenha entendido muito bem o porquê da obsessão do assassino pelo Malloy. Eles até explicam ali bem rapidamente que tem envolvimento com algum caso antigo do Malloy, porém, para uma obsessão tão grande, eu acho que fica um pouco confuso essa explicação. Mas, fora isso, a história é bem legal, não foge muito do padrão dos filmes de ação, mas ainda assim é bem legal, não apresenta nada de realmente muito novo. Mas é bem interessante. E o ponto que eu achei mais legal desse filme é que ele explora o lado mais ator, de fato, do Sylvester Stallone, já que a gente não costuma ver muito nos filmes dele uma pegada mais dramática, mais melancólica ou coisa do tipo, tirando, claro, os filmes do Rock. E aqui, esse filme dá a oportunidade do Stallone explorar um pouco mais desse lado mais melancólico, mais sofrido e tudo. E isso eu achei bem interessante, já que não é o convencional dos filmes de ação dele. A minha maior crítica não vai nem ao filme em si, mas à dublagem dele. O que eu não costumo fazer muito aqui no canal, já que eu amo a dublagem brasileira. Mas nesse filme em específico, eu acho que a dublagem deu uma leve estragada no principal mistério do filme, que é quem é o assassino. Já que no começo do filme a gente escuta ali a ligação do assassino para a polícia e um pouquinho mais para frente a ligação do assassino para o Malloy. E aí a gente escuta a voz do Hélio Ribeiro, grande dublador, sou grande fã do Hélio, que dubla o Robert De Niro, o Steve Martin, entre outros personagens. E a gente escuta ele logo no começo do filme, quando era para o assassino estar usando um modificador de voz. E quando o Malloy entra na clínica, um dos policiais que vai falar com ele tem a voz do Hélio Ribeiro. Então meio que você já saca que aquele cara é o assassino. Mesmo que o filme inteiro queira deixar justamente esse mistério de tipo, qual desses policiais foi o assassino que matou a namorada do Malloy. Então tudo isso acaba sendo estragado por causa da dublagem, que não usou um outro dublador no começo do filme e um dublador pro ator em si, ou então não modificou a voz do Hélio Ribeiro no começo do filme. Então isso acaba estragando um pouco o mistério central da história. Eles podiam ter feito igual fizeram, por exemplo, em O Mentalista, onde o Red John, que é o principal mistério da série, né, quem é o assassino Red John, quando ele aparece a primeira vez na série, ele tem um dublador, que se eu não me engano é o Júlio Chaves, que foi também um grande dublador. Eu acho que o personagem que eu mais gosto do Júlio Chaves era o Vomax, do Ben Tennyson. E mais pra frente, quando ele vai falando com o Patrick através de ligações, ou então quando ele vai falar com o Patrick pessoalmente, mas não aparece o rosto dele em si, quem dubla ele é o Ricardo Schnetzer, outro grande dublador que também já nos deixou e que é sem igual às dublagens dele. E quando ele aparece de novo mais pra frente, aí quando revela quem é de fato o Red John, aí ele já tem uma outra voz. Então,
Isso eu acho mais interessante, teria sido mais interessante para esse filme se tivessem colocado um dublador para o começo e um dublador para o ator em si. E por esses dois motivos principais, Detox, filme de 2002, tem comigo uma nota 8, que é uma nota muito boa, já que, né, levando em consideração que foram só 2 pontos realmente negativos do filme, já que a história do filme é muito interessante, você ver o Stallone atuando para além de só tiroteios e gritaria é muito interessante, o Luiz Fermota faz um trabalho brilhante dublando o Stallone como sempre, e fora esses 2 pontos de não dá para entender exatamente o porquê dessa fixação tão grande desse assassino pelo Malloy e também o lance da dublagem. Fora isso, o filme é muito bom. Recomendo demais que vocês assistam. Mas deixe aqui nos comentários se você já assistiu esse filme, se você pretende assistir e qual é a sua opinião sobre ele. Comenta também outros filmes, séries, desenhos, antigos ou novos que você quer que eu traga aqui no canal, seja uma review, uma análise ou então alguma lista de curiosidades, comentando sobre qualquer filme, série ou desenho, antigos ou novos, que eu leio todos os comentários, estou sempre interagindo com vocês e é muito importante para mim saber exatamente o que trazer para vocês aqui no canal. Então é muito importante que vocês comentem para a gente ter essa interação, para eu saber exatamente o que vocês gostam, ok? Então deixe nos comentários a sua recomendação e não esquece de se inscrever no canal, clica no botão de inscreva-se, que não custa absolutamente nada para vocês e vocês me ajudam demais. Estamos quase chegando aos 4.000 inscritos, falta muito pouco e só falta você clicar no botão de inscreva-se. Clica no botão de inscreva-se, venha fazer parte desse grupo, dessa família de iluminados que é o canal Gustavo Luz. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim que eu sair vídeo novo, que eu lançar vídeo novo, chega a notificação para você e você pode ser um dos primeiros a assistir, comentar, compartilhar e dar like, ok? Então se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha. E é isso, até a próxima. Falou e foi!